Agora, em comemoração ao Dia do Livro, que está próximo, dia 23 de abril, eu vou ali, seguindo todo o protocolo, conversar com um escritor que tem uma relação familiar com o subúrbio de Salvador. Vem comigo, vem! Vou me perder, vou me encontrar todo dia, a cada vento que sopra. O que posso dizer é que desde cedo, bem antes dos 4 anos, eu ganhei esse apelido e tenho me apresentado assim, Tatu. Foi o velho Malê quem me deu esse nome. Ele parecia fazer referência ao meu nome cristão, porém o velho brincava com o fato de eu andar às escondidas, espiando as coisas, como quem anda farejando e espreitando os lugares. Tatu, o pianista, Rodrigo Lima, página 9. Eu me sinto escolhido pela literatura desde meus 6, 7 anos, quando era um garoto estranho que escrevia diário. Daí eu começo a me sentir entendido pelas pessoas a partir daquilo que eu escrevia. Quando é que passa a ser literatura o carro-chefe da vida de Rodrigo? Na fase adulta. Na fase adulta, no ingresso à universidade. Antes disso, o músico falava bem mais alto. Você estudou o quê, Rodrigo? Eu estudei letras vernáculas na universidade. Não podia ser outra coisa, né? A literatura é a arte da palavra e ela consegue abrir um campo para discussão muito maior do que outras artes. E aí eu me deixo inspirar por vários outros escritores, poetas, que utilizaram da literatura para construir essa identidade, para problematizar questões sociais. Por exemplo, discutir o racismo através da literatura é muito mais suave do que discutir o racismo assim na mesa de bar ou conversando com um amigo? Acho que pode ser mais suave, mas ao mesmo tempo pode ser mais amplo. A conversa na mesa de bar pode ser muito agradável, mas ela pode cair por caminhos estereotipados e questões pessoais. Qual a importância de refletir o racismo através da escrita? A reflexão do racismo a partir da escrita pode ser um caminho muito mais calmo, muito mais tranquilo, até porque a leitura é um momento de individualização. Desde quando comecei a frequentar esses lugares, passei a vivenciar coisas bem esquisitas, como aquelas coisas que acontecem frequentemente nos shoppings. Eu não conseguia dar 10 passos sem que alguém me perguntasse alguma coisa sobre o shopping. Achavam que eu era o segurança. Pior mesmo foi o caso do elevador. 2 mulheres que esperavam o elevador, ao me verem, desistiram de entrar e recuaram assustadas. Cara, você também foi professor e eu sei que você levou para a sala de aula a questão da identidade. Como é que esses jovens, provavelmente de periferia, lidavam com essa questão tão sensível na sala de aula? Veja, a minha trajetória não é só de dar aula para alunos de periferia, mas também para alunos da classe média alta de Salvador. Então eu tenho 2 realidades. O racismo é sempre algo distante, ninguém pratica, ninguém é racista ali. Então todo mundo vê essa discussão como séria, como importante, mas ninguém se encontra neste lugar de racista, ninguém consegue se identificar. Porque o racismo é uma coisa que fere. As pessoas não querem falar sobre isso, as pessoas querem se ver distante desse diálogo. Por muitas vezes eu fui encarado nesse momento tão difícil do Brasil como alguém que está trazendo um debate político, ideológico, para tentar convencer alguém de alguma coisa. Você tem um primeiro livro chamado Travessias Urbanas e Outros Contos. De que forma esse tema surge nas histórias ali, que são histórias inventadas, né? Ficção, né? São contos inventadas positivamente. O próprio nome, Travessias Urbanas, que por muito tempo eu fiquei me perguntando se seria travessias humanas, porque é um momento de passagem o tempo inteiro, a linha do trem é um momento de passagem, sabe? As vias indo para a escola, indo para algum lugar, o tempo inteiro, e ao mesmo tempo que a gente faz esse trajeto, sabe, de transporte, a gente faz também um trajeto de vida, porque eu vi a cidade se transformando, eu vi este bairro se transformando. Você cresceu aqui? Eu cresci, eu vi a avenida suburbana ganhando contornos. Você sai dos contos e vai para o Tatu Pianista, que já é uma escrita mais romanceada, uma história. Me fala quem é o Tatu e quem foi em quem você se inspirou para fazer esse personagem? Todo negro, em algum momento, ele vai se deparar com a necessidade de retornar na sua história aquilo que se chama de ancestralidade, de voltar um pouquinho. Tatu é esse meu interesse, esse meu desejo de voltar e tentar encontrar as minhas raízes. Tatu é a história de um jovem que nasce pós-lei do ventre livre, mas ainda assim ele cresce na fazenda, vendo os seus pais escravizados, e ali ele se descobre um exímio pianista. Há toda uma relação
de discussão afetiva, de paternidade e de identificação também, porque o piano, de alguma forma, embranquece esse jovem. E ele aprende piano, que é um instrumento ocidental, da casa grande. Pode dizer que tatu é essa figura brasileira que mistura essas culturas todas, esse caldeirão cultural que a gente está, essa encruzilhada de cultura? Com certeza. Tem um teórico que vai dizer que o processo de escrever é um processo de se inscrever também. E aí eu me vejo também em tatu, né? Porque eu venho de uma realidade muito pobre, venho de uma realidade muito simples e me vejo em uma universidade, em um curso que tem toda essa aura de ser um curso para intelectuais, para essa formação. Afonso Henrique de Lima Barreto talvez seja a minha maior inspiração na prosa, na escrita, em observar o subúrbio, o cotidiano. Eu tenho uma paixão por Jorge Amado também, eu não posso negar. Conceição Evaristo, a grande escritora Conceição Evaristo, e o escritor, o poeta baiano Landê Onaualê. Cresci ouvindo de muita gente que não havia subúrbio no Brasil tão lindo quanto o de Salvador. E isso só se comprovava quando um turista fazia um passeio de trem pela cidade. Aqueles trilhos mostravam que não há lugar no mundo que não possa ser embelezado pelo mar. Sentava-me sempre na janela e ficava ali, me perguntando como um lugar tão pobre podia ter uma praia tão linda, de águas tão límpidas. É muito forte, né? Você ser escritor negro numa cidade que se quer branca, e ainda quando se fala de literatura, que às vezes é colocada num lugar assim, bem distante de todos nós, né, que estamos aqui na periferia, e você já está no seu segundo livro. Parabéns pela sua história, pela sua literatura, que ela consiga abrir a nossa mente para a inclusão das pessoas na sociedade e contribua para o fim dessa ferida ainda aberta na sociedade, que é o racismo.